12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Por Jordan B. Peterson. Editora Alta Books. Canal Le Conde. Regra 5ª. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Na realidade, não está tudo certo. Recentemente, observei um menino de 3 anos se arrastando vagarosamente atrás de seus pais em um aeroporto lotado. Ele gritava muito a cada 5 segundos e, mais importante, fazia isso deliberadamente. Ele tinha energia de sobra. Como pai, sabia dizer pelo tom do grito dele. Ele estava irritando seus pais e outras centenas de pessoas para receber atenção. Talvez precisasse de algo, mas essa não era a forma de conseguir, e os pais deveriam avisá-lo disso. Você poderia argumentar que talvez eles estivessem esgotados e sofrendo com jet lag após uma longa viagem. Porém, 30 segundos dedicados a uma solução direta do problema teriam acabado com aquele episódio vergonhoso. Pais mais atenciosos não teriam deixado alguém realmente importante para eles ser objeto do desprezo de todos. Já observei também um casal que, inapto ou indisposto a dizer não ao filho de 2 anos, via-se obrigado a segui-lo aonde quer que fosse, o tempo todo, durante o que deveria ser uma visita social agradável, porque ele se comportava tão mal se não fosse supervisionado que não podia ter 1 segundo de liberdade genuína sem riscos. O desejo dos pais de deixar o filho agir a cada impulso sem ser corrigido produziu, paradoxalmente, o efeito oposto. Eles privaram a criança de qualquer oportunidade para se engajar em uma ação independente. Uma vez que não ousaram lhe ensinar o que não significa, ele não tinha o conceito dos limites aceitáveis que permitiriam uma autonomia infantil máxima. É o exemplo clássico de muito caos gerando muita ordem, e o inevitável oposto. Similarmente, vi pais não conseguirem participar de uma conversa adulta em um jantar porque seus filhos de 4 e 5 anos dominavam a cena social, comendo todos os miolos dos pães, sujeitando todos à sua tirania juvenil, enquanto a mãe e o pai lhes assistiam envergonhados e incapazes de intervir. Uma vez, quando minha filha, hoje adulta, era criança, um menino bateu na cabeça dela com um caminhão de brinquedo feito de metal. Observei esse mesmo menino, 1 ano depois, cruelmente empurrar sua irmã mais nova sobre uma frágil mesinha de café com tampo de vidro. A mãe o pegou imediatamente após isso, mas não a filha assustada, e lhe disse em um tom bem baixinho para que não fizesse aquilo novamente, enquanto lhe dava tapinhas de consolo em uma forma clara de aprovação. Ela estava criando um pequeno Deus e imperador do universo. Esse é o objetivo indireto de muitas mães, incluindo as que se consideram defensoras de total igualdade de gêneros. Mulheres assim se opõem ferozmente a qualquer ordem proferida por um homem adulto, mas vão correndo fazer um sanduíche de manteiga de amendoim para seu filho, se ele exigir isso, enquanto estiver imerso, todo importante, em seu videogame. As futuras parceiras desses meninos terão todas as razões para odiar suas sogras. Respeito pelas mulheres? Isso é para outros meninos, outros homens, não para seus filhinhos queridos. Algo parecido pode ser o fundamento, em parte, da preferência por filhos meninos observada em lugares como Índia, Paquistão e China, em que o aborto seletivo de gênero é amplamente praticado. Na Wikipédia, a explicação para essa prática a atribui a normas culturais
que favorecem os meninos em detrimento às meninas. Cita a Wikipédia porque ela é escrita e editada coletivamente e, portanto, o lugar perfeito para encontrar a sabedoria popular aceita. Porém, não há evidências de que tais ideias sejam estritamente culturais. Há motivos psicobiológicos plausíveis em favor da evolução dessas atitudes sob uma perspectiva moderna e igualitária. E não são bonitos. Se a circunstância o forçar a apostar todas as fichas em uma opção só, por assim dizer, um filho é uma aposta melhor pelos padrões estritos da lógica evolutiva em que a proliferação de seus genes é tudo o que importa. Por quê? Uma filha reprodutivamente bem-sucedida pode garantir 8 ou 9 filhos. O sobrevivente do Holocausto Ita Schwartz, uma estrela nesse sentido, teve 3 gerações de descendentes diretos que igualaram essa performance. Ela era ancestral de quase 2.000 pessoas quando morreu em 2010. Mas o céu é o limite com um filho reprodutivamente bem-sucedido. Sexo em múltiplas parceiras fêmeas é o caminho para a reprodução exponencial, considerando a limitação prática dos nascimentos individuais na nossa espécie. Dizem por aí que o ator Warren Beatty e a atleta Wilt Chamberlain dormiram cada um com milhares de mulheres, algo nada estranho também entre as estrelas do rock. Eles não produziram esse número todo de filhos. Os métodos de contracepção modernos limitam isso. Mas celebridades similares no passado, sim. Por exemplo, Giokanga, por volta de 1550, o ancestral da dinastia Qing, é o antepassado de 1,5 milhão de pessoas no nordeste da China. A dinastia medieval de Uinel produziu 3 milhões de descendentes masculinos, localizados principalmente no noroeste da Irlanda e nos Estados Unidos, através da imigração irlandesa. E o rei de todos, Genghis Khan, não sei, conquistador de grande parte da Ásia, é o ancestral de 8% dos homens na Ásia Central. 16 milhões de descendentes masculinos, 34 gerações depois. Então, sob uma perspectiva biológica profunda, há razões pelas quais os pais poderiam favorecer filhos o suficiente para eliminar fetos femininos, embora eu não esteja alegando uma causalidade direta nem sugerindo a falta de outras razões culturalmente mais dependentes. Um tratamento preferencial concedido a um filho durante o desenvolvimento pode até ajudar a criar um homem atraente, capaz e confiante. Foi o que aconteceu no caso do pai da psicanálise, Sigmund Freud, como ele mesmo conta, abre aspas, um homem que foi o favorito inquestionável de sua mãe carrega por toda a vida o sentimento do conquistador, aquela confiança no sucesso que geralmente leva ao sucesso real. Fecha aspas. Faz sentido. Mas sentimento de conquistador pode facilmente virar conquistador de fato. O excepcional sucesso reprodutivo de Gengis Khan certamente deu-se à custa de nenhum sucesso para os outros, incluindo a morte de milhões de chineses, persas, russos e húngaros. Mimar um filho pode, portanto, dar muito certo sob a perspectiva do gene egoísta, permitindo que os genes do filho favorito se repliquem em uma prole incontável, para usar a famosa expressão do biólogo evolucionista Richard Dawkins. Porém, isso pode criar um espetáculo sombrio e doloroso no aqui e agora, e transformar-se em algo indescritivelmente perigoso.
Nada disso significa que todas as mães favoreçam todos os filhos em detrimento das filhas, ou que as filhas não sejam favorecidas às vezes em relação aos filhos, ou que os pais não favoreçam os meninos às vezes. Outros fatores podem claramente dominar. Às vezes, por exemplo, o ódio inconsciente, e por vezes não tão inconsciente também, passa por cima de qualquer preocupação que os pais possam ter por qualquer filho, independentemente de personalidade ou situação. Já vi deixarem um menino de 4 anos passar fome regularmente. A babá estava machucada e ele estava sendo passado de vizinho em vizinho para ser cuidado. Quando a mãe o deixou em nossa casa, falou que ele não comia nada o dia inteiro. Tudo bem, disse ela. Não estava tudo bem, caso isso não seja óbvio. Esse mesmo menino de 4 anos grudou em minha esposa durante horas em desespero absoluto e comprometimento total quando ela, com firmeza, persistência e compaixão, conseguiu fazer com que ele comesse a refeição inteira do almoço, recompensando-o por sua cooperação e se recusando a permitir que desistisse. Ele começou com a boca fechada, sentado com todos nós à mesa da sala de jantar. Minha esposa e eu, nossas 2 crianças e outras 2 crianças da vizinhança que estávamos cuidando durante o dia. Ela colocou a colher na frente dele, esperando paciente e persistentemente, enquanto ele balançava a cabeça para trás e para frente, recusando-a, usando os típicos modos defensivos de uma criança teimosa e não muito bem cuidada de 2 anos. Ela não permitiu que ele falhasse. Dava tapinhas de incentivo em sua cabeça toda vez que ele comia um bocado e lhe dizia com sinceridade que ele era um bom menino. Ela de fato achava que ele era um bom menino. Ele era uma criança lindinha, mas mimada. 10 minutos não tão difíceis assim depois, ele terminou a refeição. Todos observávamos atentamente. Era um drama de vida e morte. Olha, disse ela, segurando o prato dele. Você comeu tudo. Aquele menino que ficava parado em um canto por vontade própria, infeliz, quando o vi pela primeira vez, que não interagia com as outras crianças, o tempo todo de cara amarrada, que não reagia quando eu fazia cócegas e o cutucava tentando fazê-lo brincar, aquele menino abriu um sorriso enorme, imediato e radiante. Todos ficaram alegres na mesa. 20 anos depois, ao escrever isso, ainda venho as lágrimas. Depois disso, ele seguiu minha esposa como um cachorrinho pelo resto do dia, recusando-se a perdê-la de vista. Quando ela se sentava, ele pulava em seu colo e a abraçava, abrindo-se para o mundo, buscando desesperadamente pelo amor que lhe havia sido continuamente negado. Mais tarde naquele dia, porém, antes do esperado, a mãe dele voltou. Ela desceu as escadas para o cômodo em que todos nós estávamos. Ah, supermãe, disse ela, ressentida ao ver seu filho aninhado no colo de minha esposa. Depois, ela saiu, com o coração sombrio e cruel, inalterado, com a criança condenada em suas mãos. Ela era psicóloga. Cada coisa que a gente vê, mesmo com apenas um olho aberto, não é à toa que as pessoas querem permanecer cegas. Todo mundo odeia aritmética. Meus clientes geralmente me procuram para discutir seus problemas familiares diários. Essas preocupações cotidianas são insidiosas. Sua ocorrência habitual e previsível as faz parecerem triviais.
Mas essa aparente trivialidade é enganosa. São as coisas que ocorrem todos os dias que de fato compõem nossa vida. E o tempo gasto da mesma maneira, repetidamente, soma-se de forma alarmante. Um pai falou comigo recentemente sobre a dificuldade que estava tendo para fazer seu filho dormir à noite, um ritual que envolvia cerca de 45 minutos de luta. Fizemos as contas. 45 minutos por dia, 7 dias por semana, são 300 minutos ou 5 horas por semana. 5 horas para cada uma das 4 semanas do mês são 20 horas mensais. 20 horas por mês durante os 12 meses são 240 horas por ano. É o mesmo que um mês e meio de trabalho, considerando-se uma semana padrão de 40 horas. Meu cliente estava passando o tempo equivalente a um mês e meio de trabalho por ano, lutando de forma ineficaz e miserável com seu filho. Não é necessário dizer que ambos sofriam com isso. Não importa quão boas sejam nossas intenções ou quão doce e tolerante seja seu temperamento. Você não vai conseguir manter boas relações com alguém com quem tem que lutar durante o tempo equivalente a um mês e meio de trabalho por ano. O ressentimento vai aparecer inevitavelmente. E mesmo que não apareça, todo o tempo desagradável e desperdiçado poderia obviamente ser gasto em atividades mais produtivas, úteis, agradáveis e menos estressantes. Como situações assim podem ser compreendidas? Onde está o erro? Na criança ou no pai? Na natureza ou na sociedade? E se algo pode ser feito, o que seria? Alguns localizam esses problemas nos adultos, seja nos pais ou na sociedade mais ampla. Não há crianças ruins, pensam essas pessoas. Apenas pais ruins. Quando a imagem idealizada da criança imaculada vem à mente, essa noção parece ser totalmente justificada. A beleza, a abertura, a alegria, a confiança e capacidade para amar que caracterizam a criança tornam fácil atribuir a culpa total aos adultos na cena. Porém, tal atitude é perigosa e ingenuamente romântica. É unilateral demais no caso de pais que foram presenteados com um filho especialmente difícil. E também não é bom que toda a corrupção humana seja depositada incondicionalmente nos ombros da sociedade. Essa conclusão apenas desloca o problema de lugar, jogando-o para o passado. Ela não explica nada e não resolve problema algum. Se a sociedade é corrupta, mas não os indivíduos dentro dela, então, de onde vem a corrupção? Como é propagada? Isso é uma teoria unilateral profundamente ideológica. Ainda mais problemática é a insistência logicamente derivada dessa pressuposição de corrupção social, de que todos os problemas individuais, não importa quão raros sejam, devem ser resolvidos pela reestruturação cultural, não importa quão radical isso seja. Nossa sociedade enfrenta um chamado cada vez maior para desconstruir suas tradições estabilizadoras, de forma a incluir quantidades cada vez menores de pessoas que não se ajustam ou não vão se ajustar às categorias nas quais até mesmo nossas percepções são baseadas. E isso não é bom. O problema particular de cada pessoa não se resolve através de uma revolução social, porque as revoluções são desestabilizadoras e perigosas. Aprendemos a viver juntos e a organizar nossas sociedades complexas de forma lenta e gradual durante longos períodos, e não entendemos com suficiente exatidão por que o que estamos fazendo dá certo. Sendo assim, alterar descuidadamente nosso modo de ser social em nome de algum lema ideológico, a diversidade é o que me vem à mente,
terá maiores chances de criar mais problemas do que coisas boas, considerando o sofrimento que até as pequenas revoluções geralmente produzem. Será que foi mesmo uma boa ideia, por exemplo, liberar as leis do divórcio tão drasticamente nos anos 60? Não fica claro para mim se as crianças que tiveram suas vidas desestabilizadas pela liberdade hipotética introduzida por essa tentativa de liberalização diriam que sim. O horror e terror espreitam atrás dos muros erigidos tão sabiamente por nossos ancestrais. Nós os derrubamos por nossa conta e risco. Patinamos inconscientemente sobre gelo fino, tendo águas geladas e profundas abaixo, onde monstros inimagináveis espreitam. Vejo os pais de hoje em dia aterrorizados por seus filhos, sobretudo porque foram considerados os agentes centrais dessa tirania social hipotética, e ao mesmo tempo lhes é negado o crédito por seu papel como agentes benevolentes e necessários de disciplina, ordem e convenção. Eles habitam de forma desconfortável e insegura a penumbra lançada pela sombra toda-poderosa do ethos adolescente dos anos 60, uma década cujos excessos levaram ao total desprezo da fase adulta, a uma descrença impensada na existência de um poder competente e a uma inabilidade de distinguir entre o caos da imaturidade e a liberdade responsável. Isso aumentou a vulnerabilidade parental com relação ao sofrimento emocional em curto prazo dos filhos, ao mesmo tempo em que seu medo de lhes causar danos aumentou até um grau doloroso e contraproducente. Melhor assim do que o contrário, você pode argumentar. Mas há catástrofes espreitando nos extremos de todo e qualquer contínuo moral. O mal selvagem. Dizem que cada indivíduo é seguidor consciente ou inconsciente de algum filósofo influente. A crença de que as crianças têm um espírito intrinsecamente imaculado, deturpado apenas pela cultura e pela sociedade, deriva em grande parte do filósofo suíço do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava fervorosamente na influência corruptora tanto da sociedade humana quanto da propriedade privada. Ele alegava que nada era tão gentil e maravilhoso quanto o homem em seu estado pré-civilizado. Precisamente na mesma época, percebendo sua falta de habilidade como pai, ele abandonou 5 dos seus filhos aos cuidados ternos e fatais dos orfanatos da época. Porém, o bom selvagem descrito por Rousseau era um ideal, uma abstração arquetípica e religiosa, e não a realidade de carne e osso que ele supôs. A criança divina, mitologicamente perfeita, habita nossa imaginação permanentemente. É o potencial da juventude, o herói recém-nascido, o inocente enganado e o filho há muito perdido do Rei Justo. São as insinuações da imortalidade que acompanham nossas experiências mais antigas. É Adão, o homem perfeito, caminhando sem pecado com Deus no jardim antes da queda. Mas os seres humanos são maus, assim como bons, e a escuridão que habita eternamente nossas almas também está presente, e não timidamente, no nosso eu mais jovem. Em geral, as pessoas ficam melhores com a idade, em vez de piorarem, tornando-se mais bondosas, conscienciosas e emocionalmente estáveis ao amadurecerem. O bullying, com a intensidade terrível com que é manifestado no pátio da escola, raramente se manifesta na sociedade adulta. O livro sombrio e anarquista de William Golding, O Senhor das Moscas, é um clássico por uma razão.
Além disso, há evidências abundantes e diretas de que os horrores do comportamento humano não podem ser atribuídos tão facilmente à história e à sociedade. Isso foi descoberto talvez da forma mais dolorosa pela primatóloga Jane Goodall, a partir de 1974, quando aprendeu que seus amados chimpanzés eram capazes e estavam dispostos a assassinar uns aos outros, para usar a terminologia apropriada para os seres humanos. Por causa dessa natureza chocante e da grande significância antropológica, ela manteve suas observações em segredo por anos, temendo que seu contato com os animais houvesse produzido esse comportamento não natural neles. Mesmo após ter publicado seu relato, muitos se recusaram a acreditar. Logo ficou evidente, no entanto, que o que ela havia observado não era nem de longe raro. Falando de modo direto, os chimpanzés conduzem guerras intertribais e mais. Isso acontece com uma brutalidade quase inimaginável. O típico chimpanzé adulto tem mais de 2 vezes a força de um ser humano, a despeito de seu tamanho menor. Goodall relatou com certo horror a tendência que os chimpanzés que ela estudou tinham de arrebentar cabos de aço e alavancas. Eles podem literalmente rasgar os outros em pedaços. E fazem isso. As sociedades humanas, com as suas tecnologias complexas, não podem ser culpadas por isso. Escreveu ela, abre aspas, frequentemente, quando acordava durante a noite, cenas horríveis invadiam minha mente. Satã, um chimpanzé observado durante longo tempo, fazendo uma concha com a mão abaixo do queixo de Sniff para beber o sangue que jorrava de uma ferida grande em seu rosto. Jomel rasgando um pedaço grande da pele da coxa de Dé. Figan disparando e batendo sem parar contra o corpo abatido e tremulante de Goliate, um de seus heróis de infância. Fecha aspas. Pequenas gangues de chimpanzés adolescentes, a maioria de machos, perambulam pelas fronteiras do seu território. Se encontrarem forasteiros, mesmo chimpanzés que já conheciam e se separaram do grupo quando esse ficou grande demais, e estiverem em maior número, a gangue os ataca e destrói, sem qualquer misericórdia. Os chimpanzés não têm algo que possa ser chamado de superego, e é prudente recordar que a capacidade humana de autocontrole também pode ser superestimada. Uma leitura cuidadosa do livro de Iris Chang, O Massacre de Nanquim, que descreve a dizimação brutal dessa cidade chinesa invadida pelos japoneses, vai desencantar até um romântico inveterado. Caros leitores, o Massacre de Nanquim é real. É uma história real e eu aconselho que não procurem sobre. É realmente algo horripilante. E quanto menos falarmos da unidade 731, uma discreta unidade japonesa de pesquisas biológicas de guerra estabelecida naquela época, melhor. Leia sobre ela, aliás, sobre tudo isso, por sua própria conta e risco. Eu avisei. Os caçadores-coletores também são muito mais assassinos do que seus equivalentes urbanos e industrializados, a despeito de sua vida em comunidade e das culturas localizadas. A taxa anual de homicídios no Reino Unido moderno é de 1 a cada 100 mil habitantes. Ela é 4 a 5 vezes maior nos Estados Unidos e aproximadamente 9 vezes maior em Honduras,
que tem a taxa mais alta reportada entre todas as nações modernas. Porém, a evidência sugere fortemente que os seres humanos se tornaram mais pacíficos, e não o contrário, com o passar do tempo e com as sociedades ficando maiores e mais organizadas. Os bosquímanos, Kung da África, romantizados nos anos 50 por Elizabeth Marshall Thomas como o povo inofensivo, tinham uma taxa anual de homicídios de 40 a cada 100 mil habitantes, que caiu mais do que 30% depois de sua sujeição à autoridade do Estado. Esse é um exemplo bem instrutivo das estruturas sociais complexas, servindo para reduzir e não exacerbar as tendências violentas dos seres humanos. Taxas anuais de 300 a cada 100 mil habitantes foram reportadas entre os Yanomami, no Brasil, famosos por sua agressividade. Mas essas não são as estatísticas mais altas. Os habitantes de Papua Nova Guiné matam-se a ponto de terem as taxas anuais variando entre 140 e 1.000 para cada 100 mil habitantes. Contudo, o recorde parece ser mantido pelos Cato, um povo indígena da Califórnia, com 1.450 de cada 100 mil habitantes, tendo encontrado uma morte violenta ao redor do ano de 1840. Uma vez que as crianças, assim como outros seres humanos, não são somente boas, não podem ser deixadas sozinhas, intocadas pela sociedade e florescerem em perfeição. Até mesmo os cães devem ser socializados se quiserem ser membros aceitáveis da matilha. E crianças são muito mais complexas do que cães. Isso quer dizer que há muito mais chances de que elas desandem de formas complexas se não forem treinadas, disciplinadas e devidamente encorajadas. Isso quer dizer que não é apenas errado atribuir todas as tendências violentas dos seres humanos às patologias da estrutura social. É errado o suficiente para ser praticamente o oposto. O processo vital de socialização previne muitos danos e fomenta muito do bem. As crianças devem ser moldadas e informadas, ou não serão capazes de prosperar. Esse fato é refletido fortemente no comportamento delas. As crianças são completamente desesperadas por atenção, tanto das outras quanto dos adultos, porque essa atenção, que as torna partícipes efetivas e sofisticadas da comunidade, é vitalmente necessária. As crianças podem sofrer tanto ou mais danos pela falta de atenção incisiva quanto pelo abuso físico ou mental. Esse é o dano por omissão, ao invés de por ação, mas não é menos severo e duradouro. As crianças sofrem danos quando seus pais, compassivamente desatentos, fracassam na missão de torná-las espertas, observadoras e despertas, e as deixam em um estado inconsciente e indiferenciado. As crianças sofrem danos quando os responsáveis por seu cuidado, com medo de qualquer conflito ou chateação, não ousam mais corrigi-las e as deixam sem uma direção. Consigo reconhecer esse tipo de criança na rua. Elas são lentas, desconcentradas e vagas. São pesadas e apagadas, em vez de leves e radiantes. São blocos brutos, presos em um estado perpétuo de espera para ser algo. Crianças assim são cronicamente ignoradas pelas outras, porque não é divertido brincar com elas. Os adultos têm uma tendência de manifestar a mesma atitude, embora neguem isso veementemente se pressionados. Quando trabalhei em creches, no início da minha carreira, as crianças relativamente negligenciadas vinham a mim desesperadas, com seu jeito atrapalhado, ainda em formação, sem o senso de distanciamento adequado e sem a habilidade de brincar de forma atenciosa. Elas se jogavam perto de mim, ou diretamente no meu colo. Não importava o que eu estivesse fazendo, guiadas inexoravelmente pelo desejo de atenção adulta, o catalisador necessário para um desenvolvimento contínuo.
Era muito difícil não ter uma reação de irritação, até mesmo aversão, com essas crianças e seu infantilismo prolongado demais. Era difícil até mesmo não as empurrar, literalmente, muito embora me sentisse mal por elas e entendesse bem seu dilema. Acredito que aquela reação, por mais cruel e terrível que pudesse ser, era praticamente um sinal interno universalmente experimentado, indicando o perigo de estabelecer uma relação com uma criança mal socializada. As chances de uma dependência imediata e inapropriada, que deveria ter sido responsabilidade dos pais, e a gigantesca demanda de tempo e recursos que a aceitação dessa dependência exigiria. Diante de uma situação assim, crianças potencialmente amigáveis e adultos interessados têm muito mais chance de interagirem com outras crianças com uma relação custo-benefício melhor. Pais ou amigos. A negligência e os maus tratos, que são parte integrante de abordagens disciplinares mal estruturadas ou totalmente ausentes, podem ser deliberados, motivados por razões parentais explícitas e conscientes, mesmo que mal orientadas. Porém, com muito mais frequência, os pais modernos ficam simplesmente paralisados pelo medo de não serem mais apreciados ou até mesmo amados pelos seus filhos se os castigarem por algum motivo. Eles buscam, acima de tudo, a amizade dos filhos e estão dispostos a sacrificar o respeito para consegui-la. Isso não é bom. Um filho terá muitos amigos, mas apenas 2 pais, se tiver. E os pais são muito mais do que amigos. Os amigos têm uma autoridade bem limitada para a correção. Cada um dos pais, portanto, precisa aprender a tolerar a raiva ou mesmo o ódio momentâneos direcionados a eles pelos seus filhos após a ação corretiva necessária ter sido tomada. Uma vez que a capacidade das crianças de perceberem ou se importarem com as consequências em longo prazo é muito limitada. Os pais são os árbitros da sociedade. Ensinam as crianças como se comportarem para que outras pessoas possam interagir de forma significativa e produtiva com elas. É um ato de responsabilidade disciplinar uma criança. Não é ter raiva frente a um mau comportamento. Não é vingança por algum mal feito. Pelo contrário, é uma combinação cuidadosa de compaixão e julgamento em longo prazo. A disciplina correta requer esforço. Na verdade, é praticamente sinônimo de esforço. É difícil oferecer uma atenção cuidadosa às crianças. É difícil descobrir o que está errado, o que está certo e o porquê. É difícil formular estratégias de disciplina que sejam justas e compassivas e negociar suas aplicações com outros que estejam profundamente envolvidos com o cuidado da criança. Por causa dessa combinação de responsabilidade e dificuldade, qualquer sugestão de que qualquer restrição imposta às crianças causa danos pode ser ironicamente bem-vinda. Uma vez que tal noção seja aceita, permite que os adultos, que deveriam ser mais esclarecidos, abandonem seu dever de servir como agentes de aculturamento e finjam que isso é bom para as crianças. É um ato profundo e pernicioso de auto-engano. É preguiçoso, cruel e indesculpável. E nossa tendência de racionalizar não acaba por aqui. Presumimos que as regras inibem irremediavelmente o que seria, de outra forma, a criatividade ilimitada e intrínseca das nossas crianças. Mesmo que a literatura científica claramente indique, primeiro, que a criatividade, além do trivial, é absurdamente rara, e segundo, que limitações criteriosas facilitam, em vez de inibirem, a realização criativa. A crença no elemento puramente destrutivo das regras e das estruturas é frequentemente combinada com a ideia de que as crianças farão boas escolhas sobre o horário de dormir e sobre o que comer,
se simplesmente permitirmos que suas naturezas perfeitas se manifestem. Essas são suposições igualmente sem fundamento. As crianças são perfeitamente capazes de tentar sobreviver comendo cachorro-quente, nuggets e Fruit Loops, se isso lhes atrair a atenção, der poder ou protegê-las de tentar qualquer coisa nova. Em vez de irem dormir sábia e pacificamente, vão lutar contra a sensação de sono até que estejam atordoadas de cansaço. Elas também estão perfeitamente dispostas a provocar os adultos enquanto exploram os complexos limites do ambiente social, assim como os jovens chimpanzés assediam os adultos em seus bandos. Observar as consequências da provocação e zombaria permite que tanto os chimpanzés quanto as crianças descubram os limites do que pode ser, de outro modo, uma liberdade aterrorizante e desestruturada demais. Tais limites, quando descobertos, oferecem segurança, mesmo que sua detecção cause decepção e frustração momentâneas. Eu me lembro de levar minha filha ao parquinho quando ela estava com uns 2 anos. Ela estava brincando no trepa-trepa, pendurando-se no ar. Um monstrinho da mesma idade, especialmente provocador, estava em pé acima dela, na mesma barra na qual ela se pendurava. Observei ele se mover na direção dela. Nossos olhos se encontraram. Ele pisou nas mãos dela, vagarosa e deliberadamente, com uma força cada vez maior, repetidamente, enquanto me encarava lá de cima. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Vá se danar, velhote. Era a filosofia dele. Ele já havia concluído que os adultos são desprezíveis e que poderia desafiá-los sem problemas. Infelizmente, ele estava destinado a se tornar um. Esse era o futuro sem esperança ao qual seus pais o haviam destinado. Para seu grande e salutar espanto, peguei-o firmemente, arranquei-o do brinquedo e o lancei 10 metros longe. Não fiz isso. Apenas levei minha filha para outro lugar. Mas teria sido melhor para ele se eu o tivesse feito. Imagine uma criancinha batendo repetidamente no rosto da mãe. Por que ela faria isso? É uma pergunta tola. É inaceitavelmente ingênua. A resposta é óbvia. Para dominar sua mãe. Para ver se pode se safar dessa. A violência, afinal, não é um mistério. A paz, sim, é um mistério. A violência é o padrão. É fácil. A paz é que é difícil. Aprendida, inculcada, conquistada. As pessoas geralmente fazem as perguntas psicológicas básicas invertidas. Por que as pessoas usam drogas? Não é um mistério. Por que não as usam o tempo todo é que é um mistério. Por que as pessoas sofrem com ansiedade? Não é um mistério. Como as pessoas conseguem ficar calmas? Eis o mistério. Somos quebráveis, imortais. 1 milhão de coisas pode dar errado de 1 milhão de formas diferentes. Deveríamos tremer na base a cada segundo, mas não fazemos isso. O mesmo pode ser dito sobre a depressão, preguiça e criminalidade. Se posso machucar e dominar você, então posso fazer exatamente o que quiser, quando quiser, mesmo quando você estiver por perto. Posso atormentá-lo para satisfazer minha curiosidade. Posso desviar a atenção sobre você. Posso dominá-lo. Posso roubar seu brinquedo. As crianças batem.
Primeiro, porque a agressão é inata, embora seja mais dominante em alguns indivíduos do que em outros. E segundo, porque a agressão estimula o desejo. É tolice presumir que tal comportamento precisa ser aprendido. Uma serpente não precisa ser ensinada a dar o bote. Está em sua natureza. As crianças de 2 anos, estatisticamente falando, são as pessoas mais violentas. Elas chutam, batem, mordem e roubam as propriedades dos outros. Fazem isso para explorar, expressar revolta e frustração e satisfazer seus desejos impulsivos. Ainda mais relevante para o nosso propósito, elas fazem isso para descobrir os limites reais do comportamento permitido. De que outra maneira conseguiriam descobrir o que é aceitável? Crianças são como pessoas cegas procurando uma parede. Precisam ir adiante e testar para ver onde de fato estão os limites. E eles raramente estão onde alguém disse que estariam. Uma correção consistente de uma atitude assim indica os limites da agressão aceitável para a criança. Sua ausência apenas aumenta a curiosidade. Então a criança vai bater, morder e chutar se for agressiva e dominante, até que algo indique um limite. Até quando posso bater na mamãe? Até que ela se oponha. Com isso em mente, quanto antes houver correção, melhor. Se o resultado final desejado pela mãe for não apanhar. A correção também ajuda a criança a aprender que bater nos outros é uma estratégia social inadequada. Sem essa correção, a criança não passará pelo processo penoso de organizar e regular seus impulsos para que possam coexistir sem conflitos com a psique da criança e com o mundo social mais amplo. Não é tão simples assim organizar uma mente. Meu filho era particularmente genioso quando criança. Quando minha filha era pequena, eu conseguia paralisá-la apenas com um olhar bravo. Esse tipo de intervenção não surtia efeito no meu filho. Ele conseguia dominar minha esposa, que não é moleza, na mesa do jantar aos 9 meses. Ele lutava com ela pelo controle da colher. Legal, pensávamos. Não queríamos ter que dar comida em sua boca 1 minuto além do necessário. Mas aquele monstrinho não comia mais do que 3 ou 4 colheradas. Daí, ele começava a brincar, ficava mexendo na comida no seu prato, ficava derrubando pedaços no chão e olhando enquanto a comida caía do alto de sua cadeirinha. Sem problemas. Ele estava explorando, mas, ainda assim, não comia o suficiente. Em consequência disso, não dormia o suficiente. E assim seu choro de meia-noite acordava seus pais. E eles estavam ficando muito mal-humorados. Ele estava deixando a mamãe frustrada e ela descontava em mim. Esse não era um bom caminho. Após alguns dias dessa desordem, decidi tomar a colher de volta e me preparei para a guerra. Reservei tempo suficiente. Um adulto paciente consegue derrotar uma criança de 2 anos, por mais difícil que possa parecer. Como diz o ditado, velhice e artimanha sempre vencem juventude e talento. Isso porque, em parte, o tempo é infinito quando você tem 2 anos. Meia hora para mim era o mesmo que uma semana para meu filho. Eu estava confiante na vitória. Ele era teimoso e terrível. Mas eu podia ser pior. Sentamos cara a cara. A tigela na frente dele. Era matar ou morrer. Ele sabia disso e eu também. Ele pegou a colher. Eu a tirei dele e saboreei uma deliciosa colherada de mingau. Eu a movi deliberadamente em direção de sua boca. Ele me olhou da mesma maneira que aquele monstro do parquinho. Fechou os lábios firmemente, refutando qualquer entrada. Fiquei insistindo ao redor de sua boca com a colher enquanto ele movia a cabeça em círculos. Só que eu tinha outros truques escondidos na manga. Comecei a cutucá-lo com a minha outra mão, que estava livre, de forma calculada para incomodá-lo.
Ele não se mexeu. Fiz de novo, e de novo, e de novo. Nada demais. Mas também não a ponto de ser ignorado. 10 ou mais cutucadas depois, ele abriu a boca planejando emitir um som de revolta. Rá! Erro dele. Habilmente inseri a colher. Ele tentou, corajosamente, forçar a comida invasora para fora com a língua. Mas eu sabia como lidar com isso também. Simplesmente coloquei meu dedo indicador horizontalmente sobre seus lábios. Saiu um pouco de comida, mas ele engoliu um pouco também. 1-0 para o papai. Dei-lhe um tapinha na cabeça e disse que ele era um bom menino. E disse com intenção. Quando alguém faz algo que você está tentando que faça, recompense-o. Nada de mau humor após a vitória. 1 hora depois, tudo se acabou. Houve revolta. Houve um pouco de choro. Minha esposa teve que sair do cômodo. O estresse foi demais. Mas a comida foi para dentro da criança. Meu filho caiu exausto no meu peito. Tiramos uma soneca juntos e ele gostou mais de mim após acordar do que antes de ser disciplinado. Isso foi algo que observei constantemente quando batíamos de frente, e não apenas com ele. Um tempo depois, começamos a fazer rodízio com outro casal para cuidar das crianças. Todas as crianças ficavam juntas em uma casa. Assim, quando um casal de pais saía para jantar ou assistir um filme, deixava outro cuidando das crianças, todas menores de 3 anos. Uma noite, outro casal de pais se juntou ao grupo. Eu não conhecia o filho deles, um menino grande e forte de 2 anos. Ele não dorme, disse o pai. Depois que você o colocar na cama, ele vai engatinhar para fora e vai vir aqui para baixo. Geralmente colocamos um vídeo do Elmo e o deixamos assistindo. Nem sonhando vou recompensar uma criança teimosa por comportamento indevido, pensei. E certamente não vou colocar vídeo de Elmo nenhum. Sempre odiei aquele fantoche assustador e barulhento. Uma desgraça para o legado de Jim Henson. Uma recompensa à la Elmo não era uma opção. Não disse nada, é óbvio. Não há como falar com os pais sobre seus filhos, até que estejam dispostos a ouvir. 2 horas depois, colocamos as crianças na cama. 4 delas dormiram prontamente, mas não o aficionado pelo Muppet. Porém, eu o coloquei em um berço para que não pudesse fugir, mas ele ainda podia berrar, e foi exatamente o que fez. Aí ele me pegou. Foi uma boa estratégia da parte dele. Era irritante e ameaçava acordar todas as outras crianças, que começariam a berrar também. 1-0 para a criança. Então eu me dirigi ao quarto. Deite-se, falei. Não produziu efeito algum. Deite-se, disse novamente, ou vou fazer você se deitar. Geralmente não dá resultado argumentar com crianças, especialmente em circunstâncias assim, mas acredito em avisos claros. Obviamente, ele não se deitou. Ele berrou de novo para me impressionar. As crianças fazem isso frequentemente. Pais temerosos acham que uma criança que está chorando sempre está triste ou machucada. Isso simplesmente não é verdade. A raiva é um dos motivos mais comuns para o choro. Uma análise cuidadosa dos padrões da musculatura em crianças que estão chorando confirmou isso. O choro de raiva e o de medo ou tristeza não são iguais. O som é diferente, e eles podem ser distinguidos se prestarmos atenção. O choro de raiva é geralmente um ato de dominância e deveria ser tratado como tal. Levantei o garoto e o coloquei deitado, gentilmente, pacientemente, mas com firmeza. Ele se levantou, eu o deitei. Ele se levantou, eu o deitei. Ele se levantou. Desta vez, eu o deitei e mantive minha mão em suas costas. Ele lutou vigorosamente, mas não surtiu efeito. Afinal,
Ele tinha 1/10 do meu tamanho. Eu conseguia segurá-lo com uma das minhas mãos. Então eu o mantive deitado e falei calmamente com ele, e disse que era um bom menino e que deveria relaxar. E lhe dei uma chupeta e bati gentilmente em suas costas. Ele começou a relaxar. Seus olhos começaram a se fechar. Retirei minha mão. Ele imediatamente se levantou. Fiquei impressionado. O garoto tinha coragem. Eu o levantei e o fiz deitar novamente. Deite-se, monstro, disse eu. Bati gentilmente em suas costas mais um pouco. Algumas crianças acham isso reconfortante. Ele estava ficando cansado. Estava prestes a se render. Fechou os olhos. Eu me levantei e fui silenciosamente em direção à porta. Espiei atrás de mim para conferir a posição dele uma última vez. Ele estava em pé de novo. Apontei meu dedo para ele. Deite-se, monstro, disse eu, e falei com vontade. Ele caiu como uma pedra. Fechei a porta. Gostamos um do outro. Nem minha esposa, nem eu ouvimos um pio dele pelo resto da noite. Como ele se comportou? Perguntou o pai ao chegar em casa, bem tarde naquela noite. Bem, respondi. Não deu trabalho nenhum. Está dormindo agora. Ele se levantou? Perguntou o pai. Não, respondi. Dormiu o tempo todo. O pai me olhou. Ele queria saber, mas não perguntou. E eu não contei. Não lance pérolas aos porcos, diz o antigo ditado. E você pode achar que isso é cruel. Porém, treinar seu filho para não dormir e recompensá-lo com as palhaçadas de um fantoche medonho, isso é cruel também. Você escolhe seu veneno. E eu, o meu. Disciplinar e punir. Pais modernos morrem de medo de duas palavras geralmente usadas juntas: disciplinar e punir. Elas evocam imagens de prisões, soldados e coturnos. A distância entre disciplinador e tirano, ou punição e tortura, é de fato facilmente atravessada. Disciplina e punição devem ser tratadas com cuidado. O medo não é de surpreender. Mas ambas são necessárias. Elas podem ser aplicadas consciente ou inconscientemente, bem ou mal, mas não há como escapar do seu uso. Não que seja impossível disciplinar com recompensa. De fato, recompensar o bom comportamento pode ser muito eficaz. O mais famoso dos psicólogos comportamentais, B.F. Skinner, foi um grande defensor dessa abordagem. Era especialista nisso. Ele ensinou os pombos a jogarem ping-pong, embora eles apenas rolassem a bola para frente e para trás com seus bicos. Mas eram apenas pombos. Então, embora jogassem mal, isso ainda era muito bom. Skinner até ensinou seus pássaros a pilotar mísseis durante a Segunda Guerra Mundial no projeto Pigeon, depois renominado para Orcon. Ele foi longe antes que a invenção dos sistemas eletronicamente guiados tornasse seus esforços obsoletos. Skinner observava com um cuidado excepcional os animais que treinava. Qualquer ação que se aproximasse do que ele pretendia era imediatamente recompensada de forma proporcional, não tão pequena para ser inconsequente, nem grande demais para não desvalorizar esforços futuros. Tal abordagem pode ser utilizada com crianças e funciona muito bem. Imagine que você gostaria que seu filho pequeno ajudasse a arrumar a mesa. É uma habilidade útil. Você gostaria mais dele se ele conseguisse fazer isso. Seria bom para a titubeante autoestima de seu filho. Então, você divide o comportamento-alvo em partes menores. Uma parte da ação de arrumar a mesa é carregar um prato do armário até ela.
Mesmo isso pode ser complexo demais. Talvez seu filho tenha acabado de começar a andar e seus passos ainda sejam hesitantes e sem segurança. Então você começa seu treinamento ao lhe entregar um prato e fazer com que o devolva. Um afago na cabeça pode vir em seguida. Você pode transformar isso em um jogo. Faça-o com sua mão esquerda, mude para a direita, faça uma volta pelas costas. Então pode lhe entregar o prato e dar alguns passos para trás para que ele tenha que caminhar um pouquinho antes de devolvê-lo. Treine-o para que seja um exímio passador de pratos. Não o deixe isolado pela falta de jeito. Você pode ensinar praticamente qualquer coisa a qualquer um com essa abordagem. Primeiro, descubra o que você quer. Depois, observe as pessoas ao seu redor como um falcão. Finalmente, sempre que perceber qualquer coisa mais parecida com o que quer, voe até lá, falcão, lembre-se, e entregue uma recompensa. Sua filha ficou muito reservada desde que se tornou adolescente. Você gostaria que ela falasse mais. Esse é o alvo, uma filha mais comunicativa. Em uma manhã, durante o desjejum, ela conta uma história sobre a escola. Esse é um momento excelente para prestar atenção. Essa é a recompensa. Pare de mexer no celular e ouça, a menos que queira que ela nunca mais lhe conte nada. Intervenções parentais que deixem as crianças mais felizes claramente podem e devem ser usadas para moldar o comportamento. O mesmo vale em relação a maridos, pessoas, colegas de trabalho e pais. Skinner, no entanto, era um realista. Ele percebeu que o uso da recompensa era muito difícil. O observador tinha que acompanhar pacientemente até que o alvo manifestasse espontaneamente o comportamento desejado para então reforçá-lo. Isso exigia muito tempo e espera, e isso é um problema. Ele também tinha que deixar seus animais passando fome até perderem 1/3 do seu peso corporal normal, antes que pudessem ficar interessados o suficiente em comida como recompensa para prestarem bastante atenção. Mas essas não são as únicas falhas da abordagem puramente positiva. As emoções negativas, assim como as positivas, ajudam-nos a aprender. Precisamos aprender, pois somos tolos e vulneráveis. Podemos morrer. Isso não é bom, e não nos sentimos bem com isso. Se nos sentíssemos bem, buscaríamos a morte, e então morreríamos. Não nos sentimos bem com a morte, ainda que seja apenas uma possibilidade, e isso acontece o tempo todo. Assim, emoções negativas nos protegem, por mais desagradáveis que sejam. Nós nos machucamos e sentimos medo, vergonha e repulsa para evitar danos. E somos suscetíveis demais a esses sentimentos. Na verdade, sentimos-nos mais negativos com a perda do que bem com o ganho, ainda que de proporções equivalentes. A dor é mais potente do que o prazer e a ansiedade, mais do que a esperança. As emoções positivas e negativas vêm em 2 variantes diferentes e úteis. A satisfação, tecnicamente a saciação, nos diz que o que fizemos foi bom, enquanto a esperança, tecnicamente o incentivo da recompensa, indica que algo prazeroso está a caminho. A dor nos machuca, então não repetiremos as ações que produziram dano pessoal ou isolamento social, uma vez que a solidão também é, tecnicamente, uma forma de dor. A ansiedade nos afasta de pessoas nocivas e de lugares ruins para que não tenhamos de sofrer a dor novamente. Todas essas emoções devem ser equilibradas entre si e cuidadosamente julgadas dentro de um contexto, mas todas são necessárias para nos manter vivos e prosperando. Portanto, prestamos um desserviço aos nossos filhos quando deixamos de usar qualquer coisa a nosso dispor para ajudá-los a aprender,
incluindo as emoções negativas, muito embora esse uso deva ocorrer da forma mais compassiva possível. Skinner sabia que as ameaças e punições poderiam interromper comportamentos indesejados, assim como a recompensa reforça o que é desejado. Em um mundo paralisado pelo simples pensamento de interferir no caminho hipoteticamente imaculado do desenvolvimento natural da criança, pode ser difícil até mesmo discutir as técnicas aqui apresentadas. No entanto, as crianças não teriam um período de desenvolvimento natural tão longo antes da maturidade se seus comportamentos não tivessem de ser moldados. Elas pulariam para fora do útero, prontas para negociar ações na bolsa. As crianças não podem ser totalmente protegidas contra o medo e a dor. Elas são pequenas e vulneráveis. Elas não sabem muito sobre o mundo. Mesmo quando estão realizando algo tão natural como aprender a andar, são constantemente surradas pelo mundo. E isso sem falar da frustração e rejeição que inevitavelmente experimentarão ao lidar com irmãos, colegas e adultos não cooperativos e teimosos. Com isso em mente, a questão moral fundamental não é como proteger totalmente uma criança contra o infortúnio e o fracasso para que nunca experimente qualquer medo ou dor, mas como maximizar seu aprendizado para que conhecimentos úteis possam ser conquistados com um custo mínimo. No filme da Disney A Bela Adormecida, o rei e a rainha têm uma filha, a princesa Aurora, após uma longa espera. Eles planejam um grande batizado para apresentá-la ao mundo. Eles recebem todos que amam e honram sua nova filha, mas não convidam Malévola, maliciosa, malevolente, que é basicamente a rainha do submundo, ou a natureza em sua face negativa. Isso quer dizer, simbolicamente, que os dois monarcas estão superprotegendo sua filha amada ao construírem um mundo ao seu redor isento de tudo que é negativo. Mas isso não a protege. Isso a torna fraca. Malévola amaldiçoa a princesa, sentenciando-a à morte quando completar 16 anos, causada pela picada da agulha de uma roda de fiar. A roda representa a roda do destino. A picada, que produz sangue, simboliza a perda da virgindade, um sinal do surgimento da mulher a partir da criança. Felizmente, uma boa fada, o elemento positivo da natureza, reduz a punição para a inconsciência, redimível pelo primeiro beijo do amor verdadeiro. O rei e a rainha, em pânico, livram-se de todas as rodas de fiar em seu reino e entregam a filha a 3 boas fadas. Elas continuam com a estratégia de remover tudo de perigoso, mas ao fazerem isso, deixam a filha ingênua, imatura e fraca. Um dia, logo antes do 16º aniversário de Aurora, ela conhece um príncipe na floresta e se apaixona no mesmo dia. Para qualquer padrão sensato, isso é um pouco demais. Depois, ela se lamenta pelo fato de ter que se casar com o príncipe Philip, a quem foi prometida desde criança, e colapsa emocionalmente quando é levada de volta ao castelo dos pais para sua festa de aniversário. É nesse momento que a maldição de Malévola se manifesta. Um portal se abre no castelo, uma roda de tear aparece e a Aurora fura seu dedo, caindo inconsciente. Ela se torna a Bela Adormecida. Ao fazer isso, novamente, simbolicamente falando, ela escolhe a inconsciência em detrimento do terror da vida adulta. Algo existencialmente similar a isso frequentemente ocorre com crianças superprotegidas, que podem ficar devastadas e então desejar a bênção da inconsciência ao primeiro contato real com o fracasso, ou ainda pior, com a maldade genuína, que não entendem ou não são capazes de entender, e contra a qual
não tem defesa alguma. Pegue o exemplo da garotinha de 3 anos que não aprendeu a compartilhar. Ela exibe seu comportamento egoísta na presença de seus pais, mas eles são bonzinhos demais para intervir. Na verdade, eles se recusam a prestar atenção, a admitir o que está acontecendo e ensiná-la como agir corretamente. Eles ficam irritados, é claro, quando ela não compartilha com a irmã, mas fingem que está tudo certo. Não está. Eles vão esbravejar com ela mais tarde por algo totalmente desconexo. Ela ficará magoada com isso, ficará confusa e não aprenderá nada. Pior, quando tentar fazer amigos, ela não vai ter sucesso por causa de sua falta de sofisticação social. Fará com que as crianças de sua idade deixem de gostar dela em razão de sua inabilidade em cooperar. Elas vão brigar com ela ou sairão de perto para encontrar outra colega para brincar. Os pais daquelas crianças a enxergarão como problemática e mal comportada, e não a convidarão mais para brincar com seus filhos. Ela ficará solitária e rejeitada. Isso produzirá ansiedade, depressão e ressentimento. Resultará no afastamento da vida, que é equivalente ao desejo pela inconsciência. Pais que se recusam a assumir a responsabilidade pela disciplina de seus filhos acham que podem simplesmente optar por evitar o conflito necessário para uma criação adequada de uma criança. Eles evitam ser os vilões em curto prazo, mas de forma alguma isso resgata ou protege seus filhos contra o medo e a dor. É exatamente o contrário. O mundo social mais amplo, crítico e indiferente infligirá conflitos e punições muito maiores do que os provocados por um pai consciente. Você pode disciplinar seu filho ou delegar essa responsabilidade ao mundo cruel e indiferente. E a decisão pela segunda opção nunca deve ser confundida com amor. Você pode objetar, como os pais modernos às vezes fazem. Por que uma criança deveria estar sujeita aos ditames arbitrários de um pai? De fato, há uma nova variante do pensamento politicamente correto que presume que tal ideia seja adultismo. Uma forma de preconceito e opressão análoga ao, digamos, sexismo ou racismo. A questão sobre a autoridade adulta deve ser respondida com cuidado. Isso exige um exame meticuloso da própria questão. Aceitar uma objeção como formulada é meio caminho para aceitar sua validade, e isso pode ser perigoso se a pergunta for mal colocada. Vamos separá-la em partes. Em primeiro lugar, por que uma criança deveria estar sujeita? Essa é fácil. Toda criança deve ouvir e obedecer aos adultos, porque é dependente dos cuidados que um ou mais adultos imperfeitos estão dispostos a oferecer. Assim, é melhor que a criança haja de uma maneira que convide à afeição e à boa vontade genuínas. Algo ainda melhor pode ser imaginado. A criança poderia agir de uma forma que simultaneamente assegurasse a atenção ideal por parte do adulto, de uma forma que beneficiasse seu estado presente de ser e seu desenvolvimento futuro. Esse é um padrão muito alto, mas é a melhor intenção com a criança. Então, há todas as razões para termos essa aspiração. Toda criança também deve ser ensinada a cumprir honrosamente as expectativas da sociedade civil. Isso não quer dizer serem oprimidas até o ponto de uma conformidade ideológica e irracional. Pelo contrário, significa que os pais devem recompensar as atitudes e ações que garantirão sucesso aos seus filhos no mundo fora da família, e usar ameaça e punição quando necessárias para eliminar os comportamentos que os levarão à infelicidade e ao fracasso. Há uma janela de oportunidade estreita para isso. Então, socializar a criança rapidamente é importante.
Se uma criança não foi ensinada a se comportar corretamente até os 4 anos, terá para sempre dificuldades em fazer amigos. A literatura científica é muito clara a esse respeito. Isso é importante porque os colegas são a fonte primária de socialização após os 4 anos. Crianças rejeitadas deixam de se desenvolver porque são excluídas por seus colegas. Elas ficam cada vez mais para trás, enquanto as outras continuam a progredir. Dessa forma, a criança sem amigos, com muita frequência, torna-se o adolescente e adulto solitário, antissocial ou deprimido. Isso não é bom. A parcela de nossa sanidade derivada de uma imersão positiva em uma comunidade social é muito maior do que normalmente percebemos. Devemos ser continuamente relembrados a pensar e agir corretamente. Quando nos desviamos, as pessoas que se importam conosco e nos amam nos dão pequenas cutucadas para nos colocar de volta no bom caminho. Então, é melhor termos algumas dessas pessoas por perto. Não é o caso também, voltando à questão, de que os ditames adultos sejam todos arbitrários. Isso só é verdade em um estado totalitário disfuncional. Mas, nas sociedades abertas e civilizadas, a maioria obedece a um contrato social funcional que visa o melhoramento mútuo, ou, pelo menos, a convivência próxima, sem muita violência. Mas um sistema de regras que permita apenas esse contrato mínimo não é de modo algum arbitrário, considerando-se as alternativas. Se uma sociedade não recompensa adequadamente o comportamento produtivo e pró-social, insiste em distribuir recursos de uma forma nitidamente arbitrária e injusta, e permite o roubo e a exploração, não permanecerá livre de conflitos por muito tempo. Se suas hierarquias forem baseadas apenas, ou até mesmo principalmente, no poder, em vez de na competência em realizar coisas necessárias e importantes, a sociedade estará destinada ao colapso também. Isso se aplica, de uma forma mais simples, às hierarquias dos chimpanzés, o que é uma indicação de sua verdade emergente fundamental, biológica e não arbitrária. Crianças precariamente socializadas têm vidas terríveis. Portanto, é melhor socializá-las da melhor forma possível. Parte disso pode ser feita com recompensas, mas não tudo. Assim, a questão não é se a punição e a ameaça devem ser usadas. A questão é se serão usadas de modo consciente e cuidadoso. Como, então, as crianças deveriam ser disciplinadas? Essa é uma pergunta muito difícil, porque os filhos e os pais são muito diferentes em seus temperamentos. Algumas crianças são cordatas. Elas querem muito agradar, mas pagam por isso com uma tendência à dependência e aversão ao conflito. Outras são mais determinadas e independentes. Essas crianças querem fazer o que quiserem, quando quiserem, o tempo todo. Elas podem ser desafiadoras, desobedientes e teimosas. Algumas são desesperadas por regras e estruturas e ficam contentes em ambientes rígidos. Outras, com pouca estima por previsibilidade e rotina, são imunes às demandas até para uma mínima ordem necessária. Algumas são loucamente imaginativas e criativas, enquanto outras são objetivas e conservadoras. Todas essas diferenças são muito profundas e importantes, fortemente influenciadas por fatores biológicos e difíceis de serem modificadas socialmente. É realmente uma sorte que, em face de tamanha variabilidade, sejamos os beneficiários de tantas meditações cuidadosas sobre o uso apropriado do controle social. A força mínima necessária. Eis uma ideia inicial que vai direto ao ponto. As regras não devem ser multiplicadas
além da necessidade. Dizendo de outro modo, as leis ruins tiram o respeito das boas. É o equivalente ético e mesmo legal da navalha de Occam, a guilhotina conceitual do cientista, que afirma que a hipótese mais simples possível é a preferível. Então, não sobrecarregue as crianças ou seus disciplinadores com regras demais. Esse caminho leva à frustração. Limite as regras. Depois, pense no que fazer caso uma delas seja quebrada. É difícil estabelecer uma regra geral em relação à severidade da punição sem levar em conta o contexto. Porém, uma norma útil já foi consagrada pelo direito comum inglês, um dos grandes feitos da civilização ocidental. Sua análise pode nos ajudar a estabelecer um segundo princípio útil. O direito comum inglês permite que todos defendam seus direitos, mas apenas de uma maneira razoável. Alguém invade sua casa. Você tem uma pistola carregada. Você tem o direito de se defender, mas é melhor agir por estágios. E se for um vizinho bêbado e confuso? Atira, passa por sua cabeça, mas não é tão simples assim. Em vez disso, você então diz: pare, estou armado. Se isso não produzir pelo menos uma explicação ou a retirada, você pode considerar dar um tiro de aviso. Se o perpetrador ainda avançar, você pode mirar na perna dele. Esse é só um exemplo. Não considere um aconselhamento legal, hein? Um único princípio incrivelmente prático pode ser usado para gerar todas essas reações gradativamente mais severas. A força mínima necessária. Então, agora temos 2 princípios gerais de disciplina. O primeiro, limite as regras. O segundo, use a força mínima necessária para garantir que essas regras sejam cumpridas. Talvez você se pergunte sobre o primeiro princípio: limitar as regras a quê exatamente? Vou dar algumas sugestões. Não morda, chute ou bata, exceto em caso de autodefesa. Não torture ou faça bullying nas outras crianças para não acabar na cadeia. Alimente-se de forma civilizada e agradecida. Assim as pessoas ficarão felizes em recebê-lo em suas casas e satisfeitas em alimentá-lo. Aprenda a compartilhar. Assim outras crianças brincarão com você. Preste atenção quando os adultos falarem com você, para que eles não o odeiem e possam assim dignarem-se a lhe ensinar algo. Vá dormir na hora certa e em paz, para que seus pais possam ter uma vida pessoal e não fiquem ressentidos com sua existência. Cuide dos seus pertences, porque você precisa aprender como fazer isso e porque tem sorte em possuí-los. Seja uma boa companhia quando algo divertido estiver acontecendo, hein? Assim será convidado para a diversão. Haja de forma que as outras pessoas, fiquem felizes com sua presença. Assim vão querer você sempre por perto. Uma criança que conhece essas regras será bem-vinda em todos os lugares. Sobre o segundo princípio, de igual importância, sua pergunta pode ser: qual é a força mínima necessária? Isso deve ser estabelecido experimentalmente, começando com as menores intervenções possíveis. Algumas crianças ficarão duras como uma pedra com apenas um olhar. Um comando verbal vai parar outras. Um peteleco com seu indicador na mão da criança pode ser necessário para algumas. Essa estratégia é especialmente útil em lugares públicos, como restaurantes. Pode ser administrada rapidamente, de forma silenciosa e efetiva, sem o risco de intensificação. Qual é a alternativa? Uma criança chorando com raiva, exigindo atenção, não se tornará mais popular. Uma criança que fica correndo de mesa em mesa, perturbando a paz de todos,
está levando desonra, uma palavra antiga, mas boa, para si mesma e para seus pais. Resultados assim estão longe do ideal, e as crianças certamente se comportarão mal em público, porque estão experimentando, tentando estabelecer se as mesmas regras antigas também são aplicadas no novo ambiente. Elas não resolvem isso verbalmente, não quando têm menos de 3 anos. Quando nossos filhos eram pequenos e os levávamos aos restaurantes, eles atraíam sorrisos. Eles se sentavam direitinho e comiam educadamente. Não conseguiam fazer isso por muito tempo, mas não os deixávamos lá tempo demais. Quando começavam a ficar irritados, após estarem sentados por 45 minutos, sabíamos que era hora de irmos. Isso fazia parte do acordo. As pessoas que se sentavam próximas de nós diziam como era bom ver uma família feliz. Não estávamos felizes o tempo todo, e nossos filhos não se comportavam bem sempre, mas era assim durante a maior parte do tempo, e era maravilhoso ver as pessoas reagindo positivamente a eles. Foi muito bom para as crianças. Elas podiam ver que as pessoas gostavam delas. Isso também reforçava seu bom comportamento. Essa era a recompensa. As pessoas gostarão bastante de seus filhos se você lhes der essa chance. Aprendi isso assim que tivemos a nossa primeira filha, Micaíla. Quando a levávamos para passear no seu carrinho por nossa vizinhança de classe média em Montreal, aqueles caras grandões, estilo lenhadores, que bebiam todas, paravam o que estavam fazendo e sorriam para ela. Ficavam fazendo aquelas caras e barulhos bobos que fazemos para as criancinhas. Observar as pessoas reagirem frente às crianças dessa forma restaura sua fé na natureza humana. Todo esse sentimento é multiplicado quando seus filhos se comportam em público. Para garantir que isso ocorra, você tem que discipliná-los de forma cuidadosa e efetiva. E para conseguir isso, tem que conhecer algo sobre recompensa e punição, em vez de ficar se esquivando desse conhecimento. Uma parte de estabelecer um relacionamento com seu filho é saber como aquela pessoinha reage perante uma intervenção disciplinar, para então intervir efetivamente. É muito fácil ficar dizendo clichês como não há o que justifique a punição física, ou bater em seus filhos apenas os ensina a bater nos outros. Comecemos pela primeira declaração. Não há o que justifique a punição física. Primeiramente, devemos observar o consenso largamente difundido sobre a ideia de que algumas formas de mau comportamento, especialmente as que estiverem associadas a roubo e agressão, são erradas e devem sofrer sanções. Em segundo lugar, devemos observar que quase todas as sanções envolvem algum tipo de punição em suas várias formas psicológicas e mesmo diretamente físicas. Estar privado de liberdade causa um tipo de dor que é essencialmente similar ao trauma físico. O mesmo pode ser dito sobre o isolamento social, incluindo os castigos. Sabemos isso neurobiologicamente. As mesmas áreas do cérebro controlam a reação frente a essas situações e são todas amenizadas pela mesma classe de drogas, os opioides. A cadeia é uma punição claramente física, especialmente o confinamento solitário, mesmo quando não acontece nada de violento. Terceiro, devemos observar que algumas ações infames devem ser interrompidas de forma efetiva e imediata para que nada de pior aconteça. Qual seria uma punição apropriada para alguém que continua enfiando uma faca na tomada? Ou que sai correndo e gargalhando no estacionamento lotado do supermercado? A resposta é simples. Qualquer coisa que, dentro do razoável, interrompa a ação o mais rápido possível. Porque a alternativa poderia ser fatal. Isso fica óbvio no caso do estacionamento. Porém, o mesmo se aplica no âmbito social.
O que nos traz ao quarto ponto sobre as justificativas para punir fisicamente. As penalidades pelo mau comportamento, do tipo que poderia ter sido interrompido efetivamente durante a infância, tornam-se cada vez mais severas com o crescimento das crianças e, desproporcionalmente, são as que permanecem totalmente não socializadas até os 4 anos, que acabam sendo punidas explicitamente pela sociedade ao fim de sua juventude e no início da vida adulta. Por sua vez, essas crianças com 4 anos que não tiveram limites são muitas vezes aquelas que eram excessivamente agressivas por natureza quando tinham 2. Em comparação a seus pares, eram estatisticamente mais propensas a chutar, bater, morder e pegar os brinquedos dos outros, o que é conhecido mais tarde como roubar. Elas abrangem por volta de 5% dos meninos e uma porcentagem bem menor de meninas. Ficar repetindo sem pensar a frase mágica "não há o que justifique a punição física" também significa fomentar a ilusão de que os adolescentes diabinhos surgiram magicamente a partir de crianças anjinhas. Você não está ajudando em nada seu filho ao fazer vista grossa para qualquer mau comportamento, especialmente se ele tiver um temperamento mais agressivo. Abraçar a teoria de que não há o que justifique a punição física também significa, em quinto lugar, presumir que a palavra não pode ser dita efetivamente para outra pessoa na ausência da ameaça da punição. Uma mulher pode dizer não a um homem poderoso e narcisista apenas porque ela tem as normas sociais, a lei e o Estado a amparando. Um pai só pode dizer não ao seu filho que quer uma terceira fatia de bolo porque ele é maior, mais forte e capaz do que a criança, e também está amparado em sua autoridade pela lei e pelo Estado. Em última análise, a palavra não sempre vai significar: se continuar a fazer isso, algo que você não gosta acontecerá com você. Caso contrário, ela não significa nada. Ou pior, pode significar outro nada sem sentido resmungado por adultos ignoráveis. Ou ainda pior, todos os adultos são inúteis e fracos. Essa é uma lição especialmente ruim, quando o destino de toda criança é tornar-se adulta, e quando a maioria das coisas que são aprendidas sem uma dor pessoal demasiada é modelada ou explicitamente ensinada por adultos. O que uma criança que ignora os adultos e os despreza pode esperar do futuro? Para que crescer então? Essa é a história de Peter Pan, que pensa que todos os adultos são uma variante do Capitão Gancho, tirano e aterrorizado pela própria mortalidade. Pense no crocodilo faminto com um relógio no seu estômago. A única instância em que não sempre significa não na ausência de violência é quando é dito de uma pessoa civilizada para outra. E quanto à ideia de que bater em seus filhos apenas os ensina a bater nos outros? Primeiramente, não. Está errado. Simples demais. Para começar, bater é uma palavra muito pouco sofisticada para descrever o ato disciplinar de um pai eficaz. Se bater descrevesse precisamente todo o espectro da força física, não haveria diferença entre gotas de chuva e bombas atômicas. Magnitude faz diferença, assim como contexto, se não formos deliberadamente cegos e ingênuos a respeito da questão. Qualquer criança sabe a diferença entre levar uma mordida de um cão maldoso que não foi provocado e uma abocanhada do próprio cão ao brincar com ele e tentar tirar seu osso. A intensidade e o motivo pelo qual alguém apanha
não podem ser meramente ignorados ao falarmos sobre bater. O momento, parte do contexto, também é de crucial importância. Se você der um peteleco com seu dedo no seu filho de 2 anos, logo após ele ter batido na cabeça da bebê com uma caixa de madeira, ele vai entender a conexão e vai, pelo menos, ter menos vontade de bater nela de novo no futuro. Isso parece ser um bom resultado. Ele certamente não vai concluir que deveria bater mais nela, usando o peteleco dado pelo dedo da mãe como exemplo. Ele não é idiota. Ele apenas está com ciúmes e é impulsivo. E ainda não é muito esclarecido. E de qual outra maneira você vai proteger a irmã mais nova dele? Se discipliná-lo de forma ineficaz, a bebê vai sofrer, talvez por anos. O bullying vai continuar porque você não faz droga nenhuma para o interromper. Você evita o conflito que é necessário para estabelecer a paz. Você fecha os olhos. E depois, quando a criança mais nova o confrontar, talvez até quando for adulta, você vai dizer: eu nunca soube que era assim. Você apenas não quis saber. Então não soube. Você apenas rejeitou a responsabilidade da disciplina e a justificou com uma demonstração contínua da sua bondade. Toda casinha feita de doces abriga em seu interior uma bruxa devoradora de crianças. Portanto, aonde tudo isso nos leva? A tomar a decisão de disciplinar de forma eficiente ou ineficiente, mas nunca para a decisão de ignorar a disciplina totalmente, porque a natureza e a sociedade punirão de forma draconiana quaisquer erros do comportamento infantil que permaneçam não corrigidos. Então vou deixar algumas dicas práticas. Ficar de castigo pode ser uma forma muito eficiente de punição, especialmente se a criança que se comportou mal for bem recebida assim que controlar sua raiva. Uma criança com raiva deveria ficar sentada sozinha até se acalmar. Então, deve-se permitir que volte à vida normal. Isso quer dizer que foi a criança que venceu, e não a raiva. A regra é: junte-se a nós assim que você se comportar adequadamente. Esse é um ótimo negócio para a criança, os pais e a sociedade. Você saberá se seu filho realmente retomou o controle. Você vai gostar dele novamente, a despeito do seu mau comportamento há pouco. Se você ainda estiver bravo, talvez ele ainda não tenha se arrependido completamente. Ou talvez você deva fazer algo em relação à sua tendência de guardar rancor. Caso seu filho seja daquele tipo de monstrinho determinado que simplesmente sai correndo dando risada quando é colocado na escada ou no quarto, a restrição física pode ter que ser adicionada aos castigos. Uma criança pode ser segurada cuidadosamente, mas com firmeza, pela parte superior dos braços, até que pare de se contorcer e preste atenção. Se isso não funcionar, ser colocada de barriga para baixo no colo dos pais pode ser necessário. Para aquela criança que está saindo do limite de uma forma espetacularmente inspirada, uma palmada no traseiro pode indicar a devida seriedade que um adulto responsável deve ter. Há algumas situações em que nem isso vai resolver. Em parte, porque algumas crianças são muito determinadas, exploradoras e difíceis, ou porque o comportamento transgressor é realmente grave. E se você não estiver pensando cuidadosamente nessas coisas, então não está agindo responsavelmente como um pai. Você está deixando o trabalho sujo para outra pessoa, que será muito mais suja ao realizá-lo.
Um resumo dos princípios. Princípio disciplinar 1. Limite as regras. Princípio 2. Use a força mínima necessária. E aqui temos um terceiro. Os pais deveriam sempre estar juntos. Criar filhos é exigente e exaustivo. Por causa disso, é fácil para um dos pais cometer um engano. Insônia, fome, a consequência de uma discussão, uma ressaca, um dia ruim no trabalho, qualquer uma dessas coisas sozinhas pode deixar alguém inconsequente e, se combinadas entre si, podem produzir uma pessoa perigosa. Sob tais circunstâncias, é necessário ter mais alguém por perto para observar, intervir e discutir. Isso fará com que seja menos provável que uma criancinha chorona e provocadora, somando-se a um dos pais irritado e de mau humor, provoque a tal ponto que não haja retorno. Os pais deveriam estar juntos, de forma que o pai de um recém-nascido possa acompanhar a nova mãe, de modo que ela não fique esgotada e faça algo desesperado após ouvir seu bebê com cólica ficar se lamentando das 11 da noite até as 5 da manhã durante 30 dias seguidos. Não estou dizendo que devemos ser maldosos com as mães solteiras, muitas das quais lutam de maneira corajosa e quase impossível, e várias das quais tiveram que simplesmente fugir de um relacionamento brutal. Porém, isso não significa que devemos fingir que todas as formas familiares são igualmente viáveis. Elas não são. Ponto final. Aqui temos um quarto princípio, que é particularmente psicológico. Os pais devem entender a própria capacidade de serem cruéis, vingativos, arrogantes, ressentidos, irritados e traiçoeiros. Pouquíssimas pessoas planejam conscientemente fazer um péssimo trabalho como pais ou mães. Mas uma criação ruim acontece o tempo todo. Isso ocorre pois as pessoas têm uma grande capacidade para o mal, assim como para o bem, e porque permanecem deliberadamente cegas para esse fato. As pessoas são agressivas e egoístas, assim como bondosas e atenciosas. Por esse motivo, nenhum ser humano adulto, nenhum macaco predatório e hierárquico, consegue realmente tolerar ser dominado por uma criança que acabou de chegar. A vingança virá. 10 minutos após os pais completamente bondosos e pacientes não conseguirem parar a pirraça em público no supermercado local, vão dar o troco para seu filhinho, dando as costas, quando for correndo, todo feliz, mostrar sua última realização. Uma quantia suficiente de vergonha, desobediência e desafio por dominância fará com que até os pais hipoteticamente mais altruístas fiquem ressentidos. E depois, a punição real começará. Ressentimento alimenta o desejo por vingança. Menos demonstrações espontâneas de amor serão oferecidas, com cada vez mais racionalizações para sua ausência. Menos oportunidades para o desenvolvimento pessoal da criança serão buscadas. Um afastamento sutil começará. E isso é apenas o início de uma estrada para a guerra familiar total, conduzida principalmente nos subterrâneos, sob a falsa aparência de normalidade e amor. É bom evitar esse caminho tão frequentemente tomado. Um pai ou mãe que esteja completamente ciente da sua tolerância limitada e da sua capacidade de agir mal se for provocado, pode, portanto, planejar seriamente uma estratégia disciplinar apropriada, especialmente se for monitorado por um parceiro igualmente consciente, e nunca deixar as coisas saírem do controle
ao ponto de surgir um ódio genuíno. Tenha cuidado. Há famílias tóxicas em todos os lugares. Elas não criam regras e não limitam o mau comportamento. Os pais atacam de forma aleatória e imprevisível. As crianças que vivem nesse caos sentem-se oprimidas, caso sejam tímidas, ou rebelam-se de forma contraproducente se forem mais duras. Isso não é bom e pode resultar em extrema violência. Aqui temos um quinto e último princípio, e o mais geral de todos. Os pais têm o dever de agir como representantes do mundo real, representantes compassivos e cuidadosos, mas ainda assim representantes. Essa obrigação suplanta, ou seja, está acima, além de qualquer responsabilidade de garantir a felicidade, fomentar a criatividade ou estimular a autoestima. É o dever primário dos pais tornar seus filhos socialmente desejáveis. Isso fornecerá oportunidade, respeito próprio e segurança à criança. É até mais importante do que fomentar a identidade individual. Esse santo graal só pode ser buscado, de qualquer forma, quando um alto grau de sofisticação social tiver sido estabelecido. Os bons filhos e os pais responsáveis. Uma criança de 3 anos que foi socializada corretamente é educada e participativa. Ela também não é uma fracote. Atrai o interesse das outras crianças e a apreciação dos adultos. Ela existe em um mundo em que as outras crianças a recebem e competem por sua atenção, e onde os adultos ficam felizes em vê-la em vez de se esconderem atrás de sorrisinhos falsos. Ela será apresentada ao mundo por pessoas que estão satisfeitas em fazê-lo. Isso fará mais por sua individualidade futura do que qualquer outra tentativa covarde dos pais de evitar o conflito e a disciplina diários. Converse com seu parceiro sobre o que o faz gostar e deixar de gostar dos seus filhos. E se isso não for possível, converse com um amigo. Porém, não tenha medo de admitir o que gosta e o que não gosta. Você sabe distinguir entre o que é adequado e o que é inadequado, assim como sabe separar o joio do trigo. Você percebe a diferença entre bem e mal. Uma vez que esclareceu seu ponto de vista, uma vez que avaliou se ainda resta alguma mesquinhez, arrogância ou ressentimento, você pode dar o próximo passo e fazer com que seus filhos se comportem. Você assume a responsabilidade pelos erros que inevitavelmente vai cometer ao disciplinar. Você pode pedir desculpas quando estiver errado e aprender a fazer melhor. Afinal de contas, você ama seus filhos. Se as ações deles fazem com que você deixe de gostar deles, pense qual será o efeito delas em outras pessoas que se importam muito menos com eles do que você. Essas outras pessoas os punirão severamente, por omissão ou ação. Não permita que isso aconteça. É melhor que seus monstrinhos saibam o que é desejável e o que não é, para que se tornem habitantes esclarecidos do mundo fora da família. Um filho que presta atenção em vez de ignorar e que sabe brincar, não choraminga, é engraçado sem incomodar, é confiável, esse filho terá amigos aonde quer que vá. Seus professores gostarão dele, assim como seus pais. Se ele se dirigir educadamente aos adultos, será atendido, receberá um sorriso e será instruído com satisfação.
Ele vai prosperar naquilo que poderia facilmente ser um mundo hostil, implacável e frio. Regras claras produzem crianças seguras e pais calmos e racionais. Princípios claros de disciplina e punição equilibram a compaixão e a justiça para que o desenvolvimento social e a maturidade psicológica possam ser promovidos da melhor forma possível. Regras claras e disciplina apropriada ajudam a criança, a família e a sociedade a estabelecerem, manterem e expandirem a ordem, que é tudo aquilo que nos protege do caos e terror do submundo, em que tudo é incerto, desesperançoso, deprimente e provoca ansiedade. Não há presente melhor que pais comprometidos e corajosos possam oferecer. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles.